Olá, eu sou a Paula e vim contar um pouquinho para vocês agora sobre o dia que eu recebi realmente aí a resposta, o resultado da biópsia desse nódulo aí da mama que eu fiz. Pois bem, gente, receber esse papel, né, esse documento, esse exame é bem difícil. E aí é quando a gente se coloca realmente no lugar do paciente, quando a gente começa a se colocar mais no lugar do outro. Ainda mais que quando se trata de câncer, independente de ser médico ou não, é um tema que eu desconheço bastante, assim. E nunca fui atrás, né, para entender muito bem sobre químio, sobre rádio, até porque nunca foi minha área de interesse. E graças a Deus, assim, eu não tenho pessoas próximas também a mim, da família, que já passaram por isso. Então, sabe quando é uma coisa que você realmente desapega e parece que tá muito distante de você? Pois é, né? Por isso que a gente tem que ficar realmente sempre muito atento, porque todo mundo tá sujeito a tudo. E foi assim, no dia da biópsia, eu tava esperando já quase 7 dias, numa ansiedade absurda, sem tamanho, com uma insônia horrível, assim, muita dificuldade pra dormir, pra conseguir me concentrar, até que realmente saiu essa biópsia. Eu já tinha sido alertada pelos mastologistas da possibilidade de ser realmente um tumor, de ser um nódulo maligno, mas eles sempre vinham com aquele mas. Pode ser que não seja, né? Pode ser que seja algo mais tranquilo. Então a gente sempre quer realmente acreditar nessa possibilidade. Mas aí chegou, eu fiz, né, essa biópsia. Como que acontece? A gente faz realmente, eles tiraram um pedacinho da minha mama, da onde estava esse nódulo, e tiraram um pedaço também do linfonodo, da região axilar, para poder ver se tinha tumor ou não na região também. Então eles levam isso, né? E aí eles falam que a gente vai ter o nome e o sobrenome do câncer, da lesão mesmo. Porque aí a gente tem que saber o que é, o tipo que é, pra gente conseguir definir realmente como que vai ser a proposta de tratamento. Não tem como saber se vai pra químio, se vai pra radioterapia, se vai pra cirurgia, o que vai fazer antes de ter realmente o nome e sobrenome dessa lesão. E aí veio o meu nome e sobrenome, realmente veio que era um tumor maligno, que era câncer, e veio um carcinoma, né? Um carcinoma invasivo do tipo luminal B. Então, esses tipos realmente, luminal A, luminal B, triplo negativo, né? Tem vários tipos aí de câncer. A minha ideia hoje, gente, realmente, assim, é não ficar explorando nenhum desses tipos, porque eu não quero vir aqui para dar aula sobre câncer, mesmo porque tenho zero experiência no assunto e a função realmente aqui é compartilhar informações, principalmente para vocês, pacientes, né? Então, para vocês que passam pela mesma coisa que eu tô passando com relação ao câncer. Então, quando eu descobri ali o tipo de câncer, por um lado, eu fiquei um pouco mais aliviada, porque eu já tinha lido que o triplo negativo podia ser um pouquinho mais agressivo, podia ter uma resposta um pouco menor a algumas propostas de tratamento, mas que era mais comum em mulheres jovens, né? Que não é comum mulher jovem ter câncer de mama. E quando tem, na maioria das vezes vai para esse triplo negativo. Quando eu vi que não era, eu confesso que me deu um alívio, mas realmente a minha região da axila já estava comprometida também, então o tumor não estava só na mama, já estava na axila. E aí isso assusta, porque você pensa, poxa vida, não está mais num estágio tão inicial, né? Não é algo tão simples quanto, né, poderia ser se fosse só na mama. E aí quando eu descobri qual era o nome e sobrenome do meu câncer, que foi que realmente eles bateram martelo na proposta de tratamento. E aí me encaminharam para passar com um oncologista. E esse dia foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Porque você marcar uma consulta com um oncologista é realmente você ter a sentença de que é um câncer, né? Eu sei que é meio estranho eu falar isso, porque era meio óbvio que eu passaria com um oncologista, mas é muito estranho. É muito estranho, porque você já sabe que é câncer, então você tem que lidar com esse diagnóstico. Mas foi assim que eu descobri, então, com essa questão da biópsia. Eu fiz essa biópsia, né? Fiz uma PAF, que eles falam, na mama, uma punção com agulha fina, né?
para realmente tirar essa lesão e levei aí para ter o anátomo patológico, imunohistoquímico, para saber realmente qual seria a proposta de tratamento. Esse dia não foi fácil, como vários outros não são, mas eu precisava. Eu acho que ter a resposta também define muita coisa, porque até então ficar nessa incerteza, mas não é, poxa, pelo menos agora eu sei, é câncer e eu preciso saber quais são as possíveis propostas de tratamento. E foi assim, marquei a biópsia e fui para a biópsia. Do dia da biópsia, eu não digo nem do dia do ultrassom, mas do dia da biópsia para frente, eu falo que foi uma nova vida, uma nova etapa. Fui fazer a biópsia, ali eu já tava com mais medo, né? Porque alguma coisa já não tava certa e na minha cabeça eu não conseguia entender como tudo aquilo estava acontecendo, porque, poxa vida, eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de voltar da minha lua de mel, eu tinha acabado de viver o momento mais feliz da minha vida. Então, parecia realmente que alguém tinha passado uma borracha em tudo aquilo. E aí fui pro hospital com meu marido nesse dia e com essa minha amiga. A gente chegou, a gente fez a biópsia e realmente durante a biópsia, assim, a doutora tentou me tranquilizar bem, né? Fez a biópsia, falou, olha, fica tranquila, vamos ter que esperar o resultado. E eu não sei, gente, se porque eu sou médica, eu não sei se porque a gente tinha uma relação de muito carinho, assim, mas eu acho que o que veio depois, assim, da biópsia foi mais um outro choque, porque nesse momento ela pediu pro meu marido sair da sala para resolver umas papeladas ali do hospital. E na hora que ela saiu, a gente tava brincando, a gente tava sorrindo. E aí eu lembro que eu falei assim pra ela, doutora, então, né, mas e se for, né, como que eu vou proceder a partir daí, o que eu vou fazer? Só que naquela hora eu queria, na verdade, ser paciente. Só que eu também entendo a posição dela, eu acho que ela me viu ali como uma amiga, como médica, e ela realmente abriu todo o jogo do que seria realmente dali pra frente. E ali sentada na minha frente ela falou, olha, Paula, você tem seguro-saúde? E aí eu lembro que eu falei, não. Ela falou, porque provavelmente você vai precisar, porque vai ter que ficar afastado um tempo do serviço. Você pensa em ser mãe? Eu falei, nossa, muito. Eu, inclusive, doutora, quero mais ser mãe, sempre que ser mais ser mãe do que casar, né? Meu sonho sempre foi ser mãe. Ela falou, então a gente tem que começar a pensar no congelamento de óvulos. Com relação a cabelo, você não se preocupa, né? Isso vai crescer e tudo mais. E aí, nessa hora, gente, assim, eu acho que eu não conseguia mais nem escutar o que ela tava me falando, porque começou a vir uma onda de informações, uma onda de... Não sei, eu realmente não... Eu acho que quem já passou pelo diagnóstico do câncer talvez consiga me entender um pouco melhor, assim, o como parece que a nossa vida, ela começa a cair num buraco, parece coisa de desenho, gente, vai caindo num buraco, assim, que, sei lá, não dá pra explicar. E aí ela foi falando tudo aquilo e eu fui ficando em choque. A palavra é essa, em choque. E aí ela ainda comentou, poxa, se precisar chorar, chora, né? A gente sabe que é um momento difícil. Só que eu acho que foi algo muito indelicado, foi algo muito frio, assim, muito insensível, porque foi tudo muito rápido. A informação veio tudo de uma vez. E aí na hora que ela terminou de falar, ela falou assim, mas não se preocupa, tem que esperar a biópsia para saber se é câncer ou não. Eu pensei, poxa vida, depois de me jogar esse balde de água fria, o não se preocupa não existe mais. Como eu disse, eu entendo, né? Talvez o porquê que ela falou dessa forma. Ali ela tentou me tratar talvez como médica, como colega. Mas hoje eu revejo a situação e eu penso, meu Deus, acho que eu queria ter sido tratada só como paciente. E eu saí da sala ali, bem transtornada, encontrei meu marido. A gente foi pro carro, a gente foi embora. E eu desabei realmente ali, eu acho que foi a primeira vez que eu dei conta, né? Me dei conta do que eu estava passando, da situação que estava por vir realmente. E foi assustador, porque eu não sabia mais o que pensar, assim. Eu não sabia se eu pensava na questão do trabalho, se eu pensava na questão realmente do cabelo, se eu pensava na questão dos filhos, eu não sabia. Mas a partir daí a saga começou, gente. Eu fiz a biópsia da mama, fiz a biópsia da região axilar, porque eu já tinha também, na hora do ultrassom, viram que já tinha um linfonodo aumentado na região axilar.
E é ruim, né? Porque quando a gente é médico, quando a gente não é leigo na saúde, a gente sabe mais do que a gente gostaria. E eu sabia que isso não era um sinal bom. Então, eu saí de lá, vim pra casa, com o mundo completamente destruído, assim. Vim e queria muito encontrar minha mãe, queria muito encontrar meus pais, que já estavam em prantos, né, desde o primeiro dia do ultrassom. E a partir daí, gente, realmente tudo começou, tudo iniciou. Foram quase 7, 8 dias para esperar essa biópsia sair. Foram momentos, assim, complicados, em que eu não deixei de trabalhar, porque eu sabia que isso seria minha força, isso seria minha garra, porque isso ocupava a minha cabeça de uma forma ou de outra, né? Eu precisava estar ali com gente, eu precisava estar cuidando do outro, porque isso me fazia muito bem. E foram 7 dias de pura angústia, de puro medo, de aflição, de incertezas, sem saber o porquê que eu estava passando por aquilo. Era realmente uma sensação de impotência mesmo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Para vocês que me acompanham, acho que veem, né? Eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus, creio muito em Nossa Senhora. Então, em nenhum momento eu coloquei Deus à prova, do tipo, o porquê, né? Por que eu estou passando por isso? Não, eu só tive medo, assim. Nunca tinha parado para pensar sobre a morte de uma forma tão próxima. Nesse momento, eu comecei a pensar. E mesmo antes da biópsia sair, né, eu já sabia o que estava por vir, porque eu passei em um outro médico também, fui procurar uma segunda opinião, fui procurar um segundo mastologista, que ali me acalmou, me tranquilizou um pouco mais, mas que também me deixou muito com os pés no chão, do tipo, realmente, né, as chances de ser câncer são grandes, e sendo câncer a gente vai começar pela quimioterapia. E aí, quando eu falava essa palavra pra mim, quimioterapia, por mais fútil, gente, que possa parecer pra qualquer pessoa, mas assim, a primeira coisa eu pensava era no meu cabelo. Porque eu falava, poxa vida, né? Vou ficar careca, como assim? Tô com o cabelo grande, deixei o cabelo bem grandão, bem bonito do jeito que eu queria por conta do casamento, da lua de mel. Então, são tantas coisas, gente, que passam na nossa cabeça, são tantos medos, são tantas incertezas, mas eu demorei para vir contar. Eu já tô em tratamento de câncer desde de janeiro mesmo, em tratamento, desde o dia 6 de janeiro, que foi a minha primeira quimioterapia, mas eu não estava pronta ainda para falar sobre isso. Nem sei se eu tô ainda, mas eu quis compartilhar, eu quero compartilhar algumas fases, algumas etapas, porque eu acredito e eu creio muito em propósitos. E se isso aconteceu comigo, algum propósito tem. E um desses propósitos, eu acho que Deus me deu o dom da fala, o dom de me expressar. E talvez essas minhas palavras, essa minha luta, ajude alguém, né? Ajude realmente a alguém seguir esse caminho, porque quando eu descobri, assim como foi quando eu descobri o lipedema, eu fiquei ali neurótica, eu queria encontrar alguém para conversar, alguém para trocar opiniões, para ver o que a pessoa estava passando, o que era a quimioterapia, como era a quimioterapia. E eu não encontrei tanto material quanto eu gostaria. Então eu acho que realmente vai ser importante. E é por isso que eu vou fazer uma série de vídeos para vocês, contando etapas, contando essa fase do diagnóstico a essas etapas do tratamento, como foi a minha quimioterapia, como vai ser a minha cirurgia e assim por diante. Mas é isso, pessoal. Hoje eu vou encerrar esse primeiro vídeo falando, né, que eu estou com câncer, estou com câncer de mama, tô buscando, tô lutando pela cura. Eu sei que uma hora ela vai chegar. Não tá sendo tão pesadelo quanto eu imaginava. Isso é fantástico, mas também não é fácil. E é por isso que eu faço questão de vir compartilhar, de vir dividir com vocês todas essas etapas e para dizer o quanto é importante ter uma rede de apoio, o quanto é importante ter fé, o quanto é importante ter pessoas especiais como vocês que me acompanham, para que realmente a gente tenha força, a gente tenha vontade e propósitos para continuar lutando. Então é isso. Eu vou vir contando um pouquinho mais como foi esse início de tratamento, como foi quando o resultado da biópsia saiu. E
Aguardo vocês nessa jornada que eu sei que é nossa.